Sejam muito bem-vindas, minhas queridas estrelas cancerianas, ao canal Sabedoria Ancestral. Sou Luna Rubi e essa é a nossa mesa real com as cartas ciganas para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Câncer. Lembrando que esta é uma das nossas tiragens atemporais, então você vai estar caindo aqui com certeza naquele momento que o universo vai querer trazer para você essa comunicação, essa mensagem que vai ser importante você pensar a respeito disso. Inclusive temos outras tiragens atemporais, eu vou colocar aqui em cima o card da playlist de vocês para que vocês possam conhecer outras tiragens, também entrar em contato com as tiragens gerais do mês, com o tarô, a tiragem de amor e assim por diante. E caso você goste desse vídeo, goste do canal, da maneira que nós trazemos aqui as leituras, as mensagens que as cartas possuem, não esqueça de estar nos auxiliando, se inscrevendo, curtindo, comentando o que você está achando, compartilhando com aquelas outras pessoas que você também sabe que vai ser importante para elas estarem ouvindo esses conselhos, essas mensagens, enfim, que o universo tem a trazer. E, mais uma vez, gratidão a todos que me acompanham, que estão aqui no canal já há bastante tempo e sempre comentam aqui. Muito obrigada a todos. Então, vamos lá? Primeira coisa, hein? Pelo jeito, muita ação nesse momento na sua vida. Chegada de coisas que, enfim, estão vindo literalmente a galope. São situações que a gente vai estar analisando, mas que vai dar um grande movimento na sua vida, vai fazer com que as coisas comecem a acontecer de uma forma bastante rápida, que traga, enfim, esse dom de você se movimentar, saber para onde ir, como agir e assim por diante. Então são ótimas notícias chegando aqui para vocês, inclusive a respeito dos empecilhos que possam estar acontecendo no caminho de vocês nesse momento. Fala da questão de você ter que planejar muito mais o que realmente você deseja alcançar. Muitas vezes você faz todos os planos, só que o que acontece? Chega um determinado obstáculo, chega uma situação que te desanima e você simplesmente esquece todo o caminho. Já pensa em voltar, né? Já pensa em modificar tudo, ao invés de muitas vezes você apenas insistir. Seria uma questão de você conseguir acreditar que aquilo vai dar certo e que é possível passar por esses obstáculos, pois essa casa dos trevos falou que são obstáculos que, mesmo que pareçam grandes inicialmente, eles são facilmente contornáveis, eles são passageiros. Você só precisa dessa astúcia dessa raposa que aparece ali e principalmente na confiança de que você vai conseguir passar por tudo isso. E pelo jeito são mudanças, notícias, enfim, né, situações que vão te trazer grande firmeza. Firmeza no sentido tanto de estabilidade financeira, estabilidade em relacionamentos, a estabilidade de um trabalho que vai te trazer esse conforto, essa tranquilidade, assim como fala que vocês também vão estar muito mais firmes então nas suas crenças. Afinal, vai demandar de você essa coragem, essa firmeza, essa noção do que realmente te traz toda essa autoconfiança que nenhum tipo de tempestade pode tirar você do caminho. Porque o que está te tirando atualmente do caminho, pelo que aparece aqui, é a sua própria mente, tá? Temos a casa aqui, né, da casa, tá? Que tem uma carta chamada casa e temos a montanha como obstáculo. Então essa montanha mostra que os grandes desafios estão dentro de você. É você quem precisa pensar a respeito de como você está reagindo diante de tudo que acontece. Você precisa se fortalecer mais, como eu falei, adquirir essa confiança, saber que os pequenos percursos que nós traçamos no caminho, né, às vezes trazem essas questões, esses obstáculos, essas passagens que não são tão agradáveis, mas que você tem que ser forte para passar.
você vai passar. E é nesse momento que você consegue reconhecer, então, onde é que você de repente ou insiste demais, e aí já vira, né, uma questão mais de teimosia realmente, de querer provar algo que você não precisaria provar, ou aquele momento no qual você desiste muito facilmente por desmotivação, por achar que é algo insuperável ou que não pode acontecer mais. Quando você consegue administrar melhor, então, esses seus pensamentos, consegue administrar melhor a maneira que você reage ao imprevisto, que pode ser, às vezes, algo muito grande mesmo, tá? Não é diminuindo as coisas que acontecem com ninguém, cada um sabe o quanto que cada obstáculo é grande para si, mas vocês têm que pensar que vocês são maiores do que eles. Acredite nisso, porque é uma verdade e vocês são capazes de superar tudo isso. Tanto que nós temos aqui, olha, um crescimento material muito, muito grande chegando para vocês. Se vocês confiarem principalmente em quem aqui, né, está falando sobre trabalho, situações que tragam trabalho, ganhos financeiros, esses peixes, eles estão aqui na casa da árvore, que é a casa do seu conhecimento, do seu crescimento, das suas raízes. Tenha certeza que vocês vão ter muita coisa para receber nessa parte material, ver objetivos se concretizarem, conseguirem bens que vocês estão esperando, mesmo esses trabalhos que surgem e são trabalhos bons, não é qualquer tipo de trabalho e assim por diante. Então, bastante prosperidade, só que são oportunidades, tá? Pelo que aparece aqui, passageiras. Se você não aproveitá-las no momento certo, você simplesmente não vai conseguir mais aproveitar em outro momento. Por isso que você tem que ter essa astúcia da raposa e deixar de lado as dúvidas da sua mente que te trazem estresse. Aqui mostra um estresse mental muito grande relacionado a dúvidas, a caminhos a seguir, o porquê que as coisas acontecem dessa maneira, se eu faço dessa outra, se eu estou me dedicando. Sempre que você fica nutrindo esses pensamentos que te trazem para baixo, que te trazem uma depressão, que te trazem perdas muito grandes, principalmente se você focar nas suas perdas, tá? Isso vai bloquear totalmente os seus caminhos. Nós vamos até ver aqui que é a carta seguinte. Então, vocês precisam nesse momento tentar se concentrar em pensamentos que te tragam força, em situações que vocês passaram, que vocês foram fortes, que te trouxeram felicidade. Esqueça as perdas, tá? Não é esquecer no sentido, nossa, então nunca mais vou pensar nisso. Não, pense nisso, mas não deixe que este pensamento te domine, te leve para baixo, te traga descrença de um futuro melhor. Porque aqui aparece, na casa das transformações, as grandes transformações, os caminhos. Então, aparentemente, há caminhos abertos para você, muitos caminhos, não é um único. Só que ou você para no meio deles, porque fica com receio de qual deles pegar, afinal você já pegou alguns que achava que era certo, que depois viu que era errado, então você pensa demais às vezes, se espelhando no passado, tá? Não é o pensar de analisar, porque lógico temos que analisar todas as situações, os caminhos que chegam, mas analisar de uma forma racional e não ficando só pensando em questões passadas ou em questões prejudiciais. Ou o que acontece é que esses caminhos que se apresentam para você, você simplesmente nem percebe a existência deles por causa dessas outras questões de obstáculos. Então, às vezes a oportunidade está ali na sua frente, mas você está tão focado em algo, né, que, enfim, não muda, que está ali parecendo uma grande, enfim, montanha, como mostra aqui no seu caminho, impossível de transpor, que você não percebe esses pequenos caminhos que estão abertos e que podem te levar a grandes viagens, a grandes paisagens, a grandes conquistas, tá certo? Aqui nós temos a carta dos trevos, inclusive falando, tá? Que às vezes
essas questões que são tão difíceis, e por que eu sempre falo às vezes, é só antes que vocês me questionem nos comentários. Estamos aqui numa tiragem coletiva, então para a maioria vai ser muito real isso que eu estou falando, mas para alguns vocês já passaram por essa fase, já superaram isso, e aí vocês têm que levar a mensagem já a partir do momento da superação, tá bom? Então aqui mostra que esses desafios, esses empecilhos, eles trazem para vocês um crescimento além, eles fazem com que vocês fiquem agora mais astutos. Se vocês conseguirem aprender com esses erros ou com essas situações do passado, vocês vão perceber que cada vez mais vocês estão diminuindo esses mesmos tipos de erro, mas não pode ser uma diminuição por medo, ou por receio, ou por comparação, porque tudo é diferente em cada momento. Aqui a gente fala de um aprendizado real, um aprendizado que vem de você, onde foi que você, de repente, precisa estar melhorando, que você melhorou e que, enfim, você tem que analisar de uma melhor maneira para que você tenha essa felicidade interna. Então aqui mostra muito a questão do jardim. O jardim às vezes é representado pelo nosso próprio eu, às vezes pelas pessoas que estão ao nosso redor e que nos influenciam diretamente, e como está ali na casa do buquê, fala que a felicidade, você só vai conseguir encontrar as verdadeiras realizações quando você estiver primeiramente feliz consigo mesmo, realizado consigo mesmo, aceitando as flores que você cultiva dentro de si e os espinhos que, enfim, você teve que passar, ou quando você tem o auxílio de pessoas que são muito próximas, mas próximas no sentido de que elas são fiéis a vocês, que elas gostam muito de vocês, que elas querem o seu bem e elas trazem esse conforto emocional que às vezes vocês precisam para conseguir estar se levantando, tendo essas forças, compreendendo que vocês podem estar se afundando no que não precisa. E a partir de então, você começa a conquistar. Aqui temos o coração na casa da foice, falando que vocês vão colher excelentes relacionamentos, vocês vão colher até mesmo, tá? Para quem já está num relacionamento, algo muito mais forte entre vocês do que somente, né, o físico, por exemplo. Vocês vão ver que vocês vão ser companheiros de alma, companheiros de vida, porque um vai estar ali apoiando o outro, auxiliando o outro a transpor qualquer obstáculo. E para quem está sozinho, mostra que você também pode estar conhecendo essas pessoas que vão estar entrando no seu caminho com esta finalidade, porque as pessoas estarão se identificando com você e com isso se identificando também com seus projetos, com as suas metas, querendo ver você dar certo, realizar-se realmente. E há caminhos muito positivos, inclusive, se vocês compartilham essas suas ideias com essas pessoas. Pelo que aparece aqui, as novas visões, as novas possibilidades, realmente você ter outras pessoas te apoiando é algo fundamental nesse momento para que você possa identificar quais são essas questões que fazem você muitas vezes parar, muitas vezes regredir. Então a chave para que você possa superar esses conflitos internos, esse estresse, é você ter ali pessoas da sua confiança que possam estar te auxiliando, te mostrando as coisas, fazendo você ver muitas vezes possibilidades onde você jamais enxergaria. Inclusive notícias, tá? Dessas pessoas chegando para vocês muito em breve. Então, elas vão estar ali, ó, colocando as opiniões delas, ouça bem o que elas estão falando. Não é para exatamente seguir, tá? Ouvir quer dizer analisar com o coração, com a mente aberta, não é aquele ouvir por ouvir, para que você realmente possa perceber o quanto é que ou você está realmente acertando nos seus pensamentos, e às vezes essa outra visão vem te confirmar isso, você vai falar, não, realmente eu penso dessa forma, isso não tem nada a ver comigo. Ou essa visão pode estar, como eu falei, abrindo caminhos para que você consiga essas oportunidades que estão chegando, que você veja esses caminhos e decida por qual caminho ir.
é bem interessante. Fala também de pessoas que vão estar aí firmando contratos com vocês. Então temos grandes possibilidades aqui, como já foi dito, de casamentos, de contratos, assim, entre aspas, né? Nesse caso, de relacionamentos amorosos, mas pode ser também vendas, compras, trabalho, porque apareceu aqui essa questão já uma vez, então vocês firmando ali um contrato, né, de serviços, enfim, de trabalho, mas é uma mensagem bastante positiva vindo de alguém. Vamos ver o que é que isso vai trazer para cada um de vocês. Fala para que vocês também se renovem. Renovem-se em todos os aspectos, tá? Deixe para trás, como fala aqui sempre que aparece a carta da lua, as questões que já deveriam ter ficado. Ouça mais a si mesmo, a sua própria intuição, porque é muito importante nesse momento que você ouça as suas emoções, ouça a sua intuição, veja o que realmente faz um grande sentido para vocês, e também fala muito dessa questão da abertura de novos sonhos. Então aproveitem para sonhar maior, sonhe realmente alto, tá? Não é criar expectativas em demasia. Aqui é o sonhar, é o você começar a planejar os passos para alcançar aquelas coisas que realmente te fazem feliz, te trazem sentido de vida, enfim, realizem como uma pessoa real e não como uma pessoa para a sociedade, como uma pessoa para alguém que está do seu lado, ou enfim, né, para as redes sociais, não, para você mesmo. A raposa, com a torre, né, que é a casa da raposa, fala que você só tem que tomar bastante cuidado para que você não se auto-sabote. Há uma grande chance de auto-sabotagem sempre que as coisas começam a dar certo. Parece até que, assim, às vezes você fala, poxa, será que eu não mereço isso? Porque eu faço tudo certo, estou me entregando de uma forma certa e as coisas não dão certo. E lógico, né? Você começa a ficar internalizando isso, não vai dar certo, não deu certo, nunca dá certo. E isso acaba te trazendo um comportamento realmente que às vezes você nem percebe que te bloqueia a conseguir as coisas. Quando você está subindo aqui na torre, parece que vem algo e quebra essa torre, e isso faz com que vocês muitas vezes se fechem dentro de si, fechem os seus sentimentos dentro de si, e talvez por isso seja tão grande a importância que aparece aqui de pessoas na sua vida, para te tirar dessa torre, para te tirar dessa introspecção tão grande que pode te derrubar, até porque a carta da árvore, que é a carta do crescimento, está aqui no urso, e esse urso fala para que você tenha mais forças. Você vai precisar ter uma força muito forte, você vai precisar realmente defender as suas próprias raízes, as suas ideias, as coisas que te trazem esse crescimento, mesmo que tenha qualquer obstáculo à sua frente. Então, essa força ela vai ser necessária para que você possa firmar raízes, para que você possa estabelecer metas reais, mesmo que sejam metas a longo prazo, mas que não te permita sair do seu caminho, sair, enfim, da onde você já estava perseguindo e que de repente acaba tudo por causa de um desânimo, de um estresse, de uma depressão, de uma expectativa que foi quebrada, como nós falamos. Temos os seus objetivos, inclusive, né, aqui com o navio, falando que eles estão vindo. Calma, talvez vai precisar de um certo tempo para que você ainda os realize, mas esse percurso vai ser justamente para que você esteja preparado, para que você ganhe os conhecimentos necessários, para que as mudanças necessárias cheguem até você, para que você possa receber essas metas, esses objetivos, essas estrelas que você tanto almeja de uma forma real, de uma forma intensa e para que você não as perca. Porque se você receber antes, talvez você ainda não esteja pronto ou pronta e ainda vai acabar perdendo o que é de mais ali importante para você por causa disso.
Inclusive fala de nascimentos, tá? Nascimentos que estão aqui sendo bastante iluminados, bastante protegidos pelo espiritual. Para quem de repente não acredita no espiritual, pelo seu próprio eu interno. É algo que está ali te observando, te guiando, tentando te mostrar os caminhos, porque quer realmente que você conquiste esses inícios que te tragam toda essa felicidade. Então há uma grande proteção, está inclusive do lado aqui da carta da cegonha, falando dessa questão da lealdade, tanto de você com você mesmo, principalmente em relação aos seus projetos. Você precisa determinar algo e ir até o fim. Não fique, sempre trocando, pulando de galho, porque muitas vezes, olha, construir um ninho demora muito tempo, precisa de muito esforço. E se você tiver a companhia de alguém, como já foi falado antes, ainda mais aqui na Casa do Cão, tudo isso pode ser passado de uma maneira mais leve, muito mais branda, muito mais feliz, muito mais tranquila. Então, não tente se isolar, porque seu isolamento pode trazer para você a sua própria depressão por se fechar em coisas que não poderiam estar ainda ali acontecendo. Temos aqui, inclusive, olha, na parte da torre, a carta da estrela. E a carta da estrela são essas suas metas. Então essas metas falam que são questões que... Por que demoram tanto tempo? Porque assim como uma torre, ela precisa ser muito firme, ela é muito alta e ela precisa ter uma ampla visão para ela poder, enfim, ter alguma função. Então a sua meta, os seus, enfim, objetivos, eles são grandes, eles precisam ser grandes, mas para que você possa aproveitá-los, enxergá-los e alcançá-los, você precisa estar lá no alto dessa torre, tendo bastante a noção de todas as coisas ao seu redor, de todas as realidades que podem acontecer, boas ou ruins, no decurso dessa conquista. E mesmo quando você conquistar, para que você esteja preparado, como o urso que apareceu ali, a casa do urso, para defender com garras e dentes aquilo que realmente é seu. Temos colheitas aqui no jardim, ou seja, vocês vão estar colhendo justamente todos esses dons internos que vocês têm. Quando vocês começam a se livrar então dessas amarras, vocês começam a perceber o quanto vocês são fortes, o quanto vocês, olha só, conseguem transformar os obstáculos a seu favor. Você consegue derrubar as montanhas que estão no seu caminho. E essa casa da montanha, que são os obstáculos, junto com o caixão, mostra transformações extremamente profundas. Então você vai perceber que a sua vida nesse momento, independente dela estar bem, dela estar mal, ainda não é o que você vai alcançar. Você vai alcançar coisas muito maiores e essas coisas vêm justamente dessas grandes transformações que estão vindo no seu caminho para que você possa fazer as escolhas mais corretas para você. Temos aqui uma certa falta de paz com você mesmo em relação às suas vitórias. Isso é outra coisa que te traz esse estresse mental. Você se cobra muito, fica pensando nas coisas que você perdeu ou nas culpas que você pode carregar de algo que não deu certo, de ter se dedicado tanto a alguma coisa, e enfim, essa questão, dessa falta de paz, de achar que não foi vitorioso em algo, não te permite perceber no que você já foi vitorioso. E isso vai te trazendo cada vez mais esses pensamentos limitantes, colocando na sua mente que realmente você não é capaz de nada. Tanto que aqui nós temos a questão até de vocês colocarem isso muitas vezes nos seus relacionamentos. Só que existem sim, pelo que aparece aqui, o anel com a casa do coração, relacionamentos que serão muito positivos na sua vida. E nós não falamos só de relacionamentos amorosos, tá? Grandes parcerias, como sociedades, pessoas realmente ali, amigos de trabalho, familiares,
que estão ali do seu lado, te apoiando, enfim, mais uma vez aparece que você tem grandes pessoas no seu caminho, e se você ainda não as encontrou, provavelmente você vai as encontrar quando você estiver modificando o seu modo de pensar, o seu modo de agir em relação a isso. Então acredite, porque aqui fala muito de relacionamentos extremamente prósperos e com afeto assim gigantesco, pessoas que realmente estão ali porque te amam, ao contrário do que você acredita, porque aqui nós temos justamente, né, essa parte de você desconfiar. Às vezes você desconfia demais das intenções das pessoas e nessas, enfim, né, nesses relacionamentos você fica muito pensando, às vezes se entregando demais, às vezes se entregando de menos, às vezes achando que alguém está ali do seu lado para se aproveitar de você porque está tudo muito bem, ou se não, ao contrário, né, você se coloca muito mais abaixo do que essa pessoa e aceita qualquer coisa. Isso não é bacana. Você precisa ter a noção de que é necessário resolver esses conflitos, principalmente aqui por causa dessa carta da Lua, falando que eles são trazidos de um passado, de experiências passadas que ficaram tão marcadas que você ainda as reflete no presente. Não é bom refletir o passado no presente. Lembra, aprenda com o passado, mas não transporte ele para o presente, porque são situações diferentes, você é outra pessoa e as outras pessoas também são diferentes. Cada uma é uma. Fala para que você faça uma aliança com você mesmo. Então aqui nós temos a casa do anel com a casa. Você precisa fazer essa aliança consigo, se valorizar mais, ter uma grande autoestima, ter essa grande confiança. Dê atenção para você, dê carinho para você, se dê um presente, faça coisas que você ama, que te deixam feliz, se cuide, enfim. Veja do seu grande valor, porque é só a partir daqui que você vai conseguir realmente superar qualquer aspecto, confiar nas pessoas que têm valor e manter essas pessoas que têm valor, deixar que as outras vão embora, porque elas não fazem mais parte do seu caminho a partir do momento que você se ama. Você não vai permitir mais que elas subam em cima de você. Temos aqui, inclusive também, uma coisa muito importante, fala para que vocês estudem bastante, para que vocês entrem em grandes discussões a respeito de assuntos que tragam um conhecimento muito forte. Fala muito inclusive de espiritualidade, para que você analise muito a espiritualidade que as pessoas podem trazer sobre isso, sobre questões de realmente crescimento, né, pessoal. Então, para que você parta para o autoconhecimento, enfim, questões mais profundas. Entre em estudos de questões mais profundas, porque isso vai te auxiliar muito no seu caminho a ver as coisas que realmente fazem sentido na sua vida. Analise essas filosofias que possam estar te ajudando a se conhecer melhor. Inclusive, pode falar na questão de você precisar, seria interessante estar fazendo uma terapia e assim por diante para chegar a esse autoconhecimento. Temos aqui a carta da consulente, mas nesse caso é coletivo, então tanto cigano quanto a cigana pode se aplicar a homens ou mulheres, tá aqui, e tá junto com a carta. Então vocês vão estar recebendo uma notícia muito importante que vai mexer totalmente com o seu coração, pelo lado bom ou pelo lado ruim, porque aqui mostra na verdade que vocês vão ficar muito ansiosos ao receber essa notícia. Lembra que aqui já tinha falado de uma notícia? Olha, até eu fiquei curiosa agora, eu queria saber qual que é essa notícia que vocês vão estar recebendo, que vai pelo jeito modificar muita coisa nos seus caminhos, nos seus modos de pensar, em até mesmo fazer o fechamento do que tem que ser fechado. Temos aqui as casas dos consulentes, inclusive, falando, olha só, de novo, gente, amizades. Eu diria que a palavra-chave desse jogo é amizade, confiança, tanto em você, porque temos aqui o cão, né, representando
de novo, essa questão de você ser fiel consigo, de você ser o seu melhor amigo, tá? Ao invés de ser o seu inimigo com essas dúvidas. E temos os pássaros falando de pessoas ao seu redor, pessoas que iriam te auxiliar a trazer essas felicidades, essas comemorações, que você vai realmente estar se sentindo muito melhor no meio delas, né? Em contato com elas, ao invés de isolado nessa torre. E nessa questão, não falamos só de contatos presenciais, tá certo? Esse contato pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem, pode ser um grupo de amigos virtual até, não precisaria nem ser realmente um grupo real, que estaria ali, enfim, com você, te dá esse conforto, te dá essas visões, te dá essas novas opções de repente no seu caminho, e tudo isso é muito construtivo, te faz se sentir querido, te faz se sentir desejado, e isso aumenta a sua autoestima, porque você precisa dessa sensação. Inclusive, temos aqui, olha, o cigano nos lírios, falando da questão da tranquilidade. Parece que quando você está junto com pessoas, né, que são, enfim, pessoas que têm ali os mesmos ideais que você, têm os mesmos sonhos, né, os mesmos projetos, que enfim te compreendem. E é quando você realmente se sente tranquila, quando você se sente em paz, é quando você até se sente capaz de ser vitorioso ou vitoriosa. O apoio para vocês é algo muito importante. Então procure pessoas que sejam pessoas positivas para realmente poderem te apoiar naquilo que você necessita. Temos o sol na própria casa dele, isso mostra uma iluminação enorme no caminho de vocês, mais uma vez, uma proteção espiritual gigante. Contem com ela, contem com o universo, contem com essa energia grande que sai de dentro de você, que se conecta com algo maior. Então aqui a mensagem é: se conecte realmente com as coisas grandiosas, assim, mas no sentido de serem coisas que te levantem. Esquece coisas que te deixam para baixo. Peguem, por menor que seja. Até quando a gente fala coisa grandiosa, você pode pensar, nossa, é um projeto enorme. Não, às vezes é olhar o pôr do sol todo dia. Isso te deixa bem, isso te deixa feliz, vai lá e faça isso. Porque são essas coisas que vão fazer com que você se engrandeça sempre. A chave para tudo é renascer, é ser igual a essa criança, acreditar nos seus sonhos, ir atrás dos seus projetos, não ver a malícia em tudo, mas confiar que você vai conquistar cada um dos seus projetos, cada um, enfim, dos seus sonhos, e ver a vida como uma grande brincadeira, no sentido de estar mais despreocupado, de aproveitar cada momento que aparece nela. Temos aqui, inclusive, os livros falando de novo da importância, tá certo? Desses conhecimentos, de um autoconhecimento, ou, como falamos aqui, de outras filosofias de vida, de questões mais profundas realmente sobre tudo que acontece, sobre o universo, sobre, enfim, coisas que te interessem, sobre trabalho, se você está ali dedicado a isso, mas você tem que se aprofundar em algo que te traga retorno. Isso vai ocupar sua mente de uma forma muito positiva, fazer você crescer e abrir os seus caminhos para o que você deseja. Confirmação, tá? Na casa dos peixes, de felicidade. Então, diria que parte material, fiquem tranquilos que está caminhando muito bem, obrigado. Vai chegar aí uma boa fase, podemos dizer assim, material, financeira, de bens. Vocês vão conseguir realizar o que vocês desejam nesse momento, neste aspecto da sua vida. A âncora está junto aqui com a serpente, então que você seja realmente incisivo, não fique em dúvidas, mas o que eu quero? Eu quero isso, só que amanhã você quer outra coisa, depois você acha que é outra coisa. Coloque prioridades, coloque uma lista de prioridades, que é mais importante, depois o que é menos, e ataque as suas prioridades nessa ordem. Não fique se dividindo em 1000 coisas porque você não consegue dar conta de uma, tá? Do jeito que poderia. Então você faz todas as coisas mal feitas. Tenha prioridades, trace o que você realmente deseja, porque aí sim você vai conseguir defender, né, o seu
status, o seu local, os seus sonhos, a sua força, as suas ideias, qualquer coisa que te fortaleça, e ninguém vai então estar ali abusando de você ou fazendo com que você perca as suas referências para poder estar dando de repente suporte a elas à custa do seu próprio, da sua própria felicidade. Então você vai acabar sofrendo por causa disso. Não, se você for incisivo, souber onde ir, você sabe exatamente onde focar a sua energia, e isso faz com que você conquiste muito mais coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa nova tiragem do canal. Se gostaram, não esqueçam de falar aqui para nós, e muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Até mais!